Nós estamos num processo de desenvolvimento e a gente precisa respeitar o processo de cada um. Cada um tá. Então, se a gente tentar interferir, se a gente tentar mudar o processo do outro só porque a gente aprendeu a fazer uma técnica sem, eu vou lá e eu resolvo, a gente pode estar mudando um caminho, né? E esse caminho mudado vai interferir no todo. Esse caminho mudado vai interferir na vida de todas aquelas pessoas que se envolvem com essa pessoa, e esse pode ser um aprendizado, e não uma coisa que deva ser resolvida. Então, por isso, tem um processo que acontece e a gente não tira desse processo, tá? Não sei se ficou claro para vocês isso que eu quis dizer, mas tem uma história que é contada, né, que uma pessoa que trabalhava num centro, eu vou explicar melhor. Existe uma história de um médium que trabalhava num centro. E nesse centro ia uma moça que ela tinha muita dificuldade de dormir. Ela dormia em média 2 horas por noite. E ela foi pedir ajuda no centro, porque embora ela não se sentisse cansada, não era normal dormir 2 horas por noite. E aí ela queria entender, mas ela se sentia bem. Mas como ninguém dormia só 2 horas, ela resolveu ir no centro pedir ajuda. E nesse momento, o médium perguntou para o espírito auxiliador, né, para como que podia fazer para ajudar aquela pessoa. E esse espírito auxiliador, o amparador, ele disse que não era possível, que não deveria mexer naquele processo. Mas o médium vaidoso, que sabia como resolver aquilo, foi lá e fez um trabalho para ajudar nesse processo, para a pessoa voltar a dormir. E a pessoa voltou a dormir, enfim, melhorou. Passado muitos anos, depois do médium já ter bastante habilidade e mais conhecimento, mais estudo, né, porque a gente não para de estudar, ele perguntou um dia pro espírito amparador dele por que naquela época o espírito amparador disse que não seria ideal que ajudasse aquela mulher. Como assim, né? Se os espíritos e as pessoas estavam ali no centro para ajudar. E aí o espírito amparador disse, na verdade, depois que você ajudou ela voltou ao centro? Não, ela parou de ir, ela melhorou e seguiu o seu caminho, foi embora. Então, ela tinha vivido aprisionada num processo umbralino por muito tempo. E ela conseguiu ser resgatada para reencarnar. E os próprios amparadores dela estavam mantendo ela acordada durante a noite, davam vitalidade, mas não tinham acordada porque ela estava sendo perseguida. Né? Então, o processo de mantê-la acordada era um processo de proteção por um período, até que ela continuasse frequentando os centros, porque por conta desse problema, ela começou a ir aos centros, a procurar ajuda. Ela, depois de um período, ela ia se desenvolver, compreender, entender os seus processos, se fortalecer, ganhar musculatura energética, e aí ela estaria mais forte para lidar com todos os processos que ela trazia. Mas quando você interferiu, ela deixou de ir, e hoje, se você procurar saber dela, ela está muito mais perdida do que quando ela só não dormia à noite. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse saber fazer, porque às vezes a gente faz e a gente está pensando que está ajudando. Por isso é tão importante a gente respeitar o processo, cada um precisa passar pelo seu, é importante, porque nós estamos no meio da separação do joio do trigo, e nós não podemos perder por vaidade, perder por qualquer motivo, por ignorância, porque principalmente nós que estamos estudando, quem não entende, não entende, mas a gente precisa respeitar. Então o processo de cada um é extremamente importante para todo mundo ganhar musculatura e passar por essa e a gente precisa servir aos nossos amparadores, ao processo de amor e respeito, e não como massa de manobra por conta da nossa vaidade, enfim, ou por a gente querer ser bonzinho, né, e querer ajudar. Cada um tem um processo, a gente precisa responder, que às vezes uma interferência para o bem acaba gerando um processo muito complexo para todos os envolvidos. Eu sugiro, eu vou dar como dica para vocês, tem um livro do Rubens Saraceni que chama O Diálogo com o Executor, né? Quem não leu, leia esse livro, né? É o próprio obsessor do Rubens Saraceni, que obsediou ele por muitos anos, que depois de um período passou a compreender o processo e ditou pro Rubens Saraceni como ele fazia o processo obsessivo.
nele mesmo, né? Onde era a falha dele, onde ele falhava, e vocês vão ver que ele falhava bem nessa vaidade do querer ajudar. E por uma interferência numa outra vida, que ele pediu ajuda, auxílio espiritual para os seres de luz se mobilizaram para fazer ajuda para uma pessoa que era importante na vida dele, mas ele não conseguiu segurar e confiar no processo. O que aconteceu? Ele interferiu. Quando ele interferiu, ele tirou todo o plano espiritual que era feito para ajudar, ele acabou interferindo nesse plano, nesse planejamento. E aí ele piorou muito o processo da filha dele, que era uma... Então ele piorou profundamente o processo dela quando ele interferiu. Tá? Então leia esse livro, é muito legal para a gente ter um entendimento de como essas coisas também funcionam e a gente vai ampliando a nossa mente, tá bom?